Meu nome é André. Eu ainda estou preso no presídio de Hortolândia, estado de São Paulo, e vou contar minha história que é real. Eu não sei escrever muito bem e pode ser que eu oculte algumas coisas, mas vou deixar resumido para vocês entender. Meu conselho é cuidado com a mulher que escolhe se relacionar. Em 2013, eu trabalhava em um escritório de advocacia no Jardim Chapadão, em Campinas. A vida parecia promissora. Meus superiores estavam dispostos a pagar minha faculdade para que eu me tornasse um advogado trabalhista. As coisas estavam indo bem, tanto no trabalho quanto na vida pessoal. Eu me sentia no caminho certo, com um futuro brilhante à minha frente. Certa noite, meu amigo Anderson me chamou para sair. Ele estava ficando com uma moça chamada Marcela e disse que ela levaria uma amiga muito bonita. No início não estava a fim de ir, mas a promessa de conhecer alguém interessante me convenceu. Tomei um banho, usei meu perfume favorito, o Sauvage Dior, e aguardei meu amigo Anderson vir me buscar. Fomos para a conveniência de um posto de gasolina no Castelo, onde tomamos algumas cervejas enquanto esperávamos as moças. Quando elas chegaram, meu olhar foi imediatamente atraído pela amiga de Marcela, Lorena. Ela era mineira, com um sotaque delicioso de se ouvir, e seu corpo era claramente o resultado de muitas horas na academia. Com um vestido preto que realçava suas curvas, Lorena era loira, aparentemente siliconada, olhos castanhos e usava salto alto, roubando a cena. Era impossível não notar como todos os olhares estavam voltados para ela. No entanto, havia algo dentro de mim, um sexto sentido afiado, que me dizia que havia algo de sombrio por trás do brilho dos seus olhos. Mas naquela noite, deixei isso de lado e mergulhei na diversão. Entramos na balada, curtimos muito, a resenha foi boa e tomamos 2 garrafas de uísque, e ao final da noite, eu e Lorena já estávamos trocando beijos apaixonados. Foi uma noite perfeita, e ao acordar no dia seguinte, decidi ligar para ela. O número que peguei na balada estava gravado no meu celular. Ao telefone conversamos por horas, como se fôssemos muito íntimos, rindo e trocando segredos, o que me fez sentir uma conexão intensa. Durante nossa conversa, lembrei que ela havia mencionado seu amor pela comida japonesa e, sem hesitar, a convidei para um jantar em um restaurante que conhecia, onde os pratos eram incríveis. Eu me lembro de ter comentado que o jantar seria uma experiência deliciosa e que, como eu estava disposto a oferecer do bom e do melhor. Lorena parecia tão animada quanto eu e aceitou na hora. Quando fui buscá-la em sua casa, levei um buquê de rosas vermelhas. A reação dela foi de pura alegria. Seus olhos brilharam e um sorriso radiante se formou em seu rosto, como se eu tivesse lhe dado o mundo. Essa sensação de conquista me fez sentir especial. Lorena me surpreendeu ao pegar as rosas, e com uma voz doce e cheia de entusiasmo, disse baixinho no meu ouvido: "Hoje vou te surpreender de um jeito que você nunca vai esquecer." A química entre nós era palpável, e após dias de encontros começamos a namorar. Contudo, havia algo que me deixava desconfortável. Lorena nunca falava sobre seu trabalho, sempre desviava do assunto, e eu, por medo de criar atritos, cedia. Era como se houvesse uma barreira invisível entre nós, e por mais que eu fosse apaixonado por ela, essa questão não me deixava em paz e isso me deixava inseguro pra caramba. Certa noite, estávamos no quintal da sua casa relaxando um pouco e tomando catuaba. Olhei nos olhos dela e senti uma conexão intensa, mas havia uma sombra pairando entre nós. Havia algo que eu não conseguia decifrar, uma verdade oculta que me atormentava. "Lorena", comecei buscando a coragem para perguntar, "o que você faz da vida?" Sempre que pergunto, você nunca responde. Ela hesitou, desviando o olhar. "Ah, você sabe como são as coisas. Trabalho em várias coisas", disse, tentando disfarçar. "Várias coisas? Como assim?" Insisti, enquanto a preocupação crescendo em meu peito. "Eu sinto que tem algo que você não está me contando." Ela sorriu nervosamente. "Não é nada demais, André. São só algumas coisas que faço para me manter ocupada." Frustrado, respirei fundo. "Se você não me contar, não posso continuar saindo com você. Eu preciso saber pelo menos isso. O que você faz realmente?" Os olhos dela brilharam com lágrimas contidas e pude ver a luta interna que ela enfrentava. "Você não precisa saber disso.
O que importa é que estamos aqui juntos, não é? Não, isso não é suficiente. Aumentei a voz, minha paciência se esgotando. Eu quero entender quem você é. Como posso me sentir bem ao seu lado se não conheço sua verdade? Por favor, me diga. Com um suspiro profundo, ela finalmente se rendeu. André, eu sou uma prostituta e trabalho na noite há mais de 15 anos. Suas palavras foram como um balde de água fria jogado sobre mim. Eu já desconfiava, mas ouvir aquilo foi devastador. O peso da verdade caiu sobre mim como uma avalanche. Desculpe, mas eu não consigo aceitar isso. Como posso me sentir bem sabendo que outros homens usam seu corpo enquanto você volta para mim, como se nada tivesse acontecido? A realidade me atingiu com força, e as palavras saíram antes que eu pudesse contê-las. Lorena olhou para mim, sua expressão um misto de dor e desespero. André, você não entende? Eu não escolhi isso. A vida me levou por esse caminho, mas isso não muda o que eu sinto por você. Mas muda tudo, respondi, minha voz tremendo. Eu pensei que tivéssemos algo verdadeiro, algo especial. Como posso confiar em você se não sei quem você realmente é? Ela deu um passo em minha direção, seus olhos buscando os meus. Eu nunca menti sobre o que sinto por você. Eu só não sabia como te dizer. Eu temia que você me deixasse. E você acha que esconder a verdade ia fazer eu ficar? O desespero em minha voz refletia a batalha interna que enfrentava. Você me deu um mundo de ilusões, Lorena. Eu quero conhecer a mulher que está por trás disso, não essa fachada que você criou. Por favor, não vá, ela implorou, as lágrimas escorrendo por suas bochechas. Você é a única coisa boa que eu tenho. Eu só queria um pouco de felicidade. Senti o coração se apertar ao vê-la assim, mas a confusão e a dor ainda me consumiam. E agora? O que faço com essa verdade? Como posso seguir em frente sabendo que você tem um passado e um presente que não posso ignorar? Podemos tentar mudar isso juntos, ela sugeriu, sua voz cheia de esperança. Dê-me uma chance de mostrar quem eu sou de verdade. Não posso mudar o que fiz, mas posso ser diferente com você. Eu não sei se consigo. Um turbilhão de emoções me dominou. Preciso de tempo. Não posso decidir nada agora. E em um impulso fui embora, o coração pesado e a mente em conflito. Lorena chorava, soluçando, implorando para que eu ficasse, mas a verdade a separou de mim. Nos dias que se seguiram, ela me ligou incessantemente, mas minha resposta era sempre a mesma. Isso não é para mim. Não aceito outros homens te usando, e depois você volta para casa com cheiro de macho. Meses se passaram até que um dia Lorena me procurou gentilmente e me convidou para um jantar em sua casa, alegando que seria apenas um jantar entre amigos. A proposta parecia inocente, e apesar de toda a dor que a separação havia causado, a ideia de revê-la despertou em mim uma mistura de curiosidade e nostalgia. Fui envolto por lembranças dos momentos bons que tivemos juntos e, relutante, aceitei o convite. Naquela sexta-feira, jantamos juntos em sua casa, tomando um bom vinho. Tudo parecia normal até que, após a refeição, ela me ofereceu um licor que até hoje não consegui identificar. O sabor era indescritível e inebriante. Lembro-me de que ela não bebeu, mas eu, de forma irresponsável, acabei consumindo a garrafa inteira. O que aconteceu a seguir foi um turbilhão de muitas horas de momentos íntimos. Naquela noite, voltei a me sentir apaixonado por Lorena, mas de forma muito mais forte e intensa, como se as chamas da paixão tivessem sido reacendidas. Ao acordar no dia seguinte, me senti leve e encantado. No entanto, ao me preparar para voltar para casa, percebi que minha cueca havia desaparecido. Perguntei a Lorena, mas ela não se lembrava de nada. O tempo passou e percebi que estava completamente apaixonado por ela, a ponto de aceitar sua profissão e reatar nosso namoro. A vida seguiu seu curso e logo estávamos morando juntos. No entanto, os problemas começaram a se acumular. Lorena se sentia insegura em relação a mim, especialmente porque eu trabalhava ao lado de mulheres elegantes e formadas. Você não tem ideia do que isso faz comigo, ela desabafou certa noite, a frustração evidente em sua voz. Eu me sinto inferior quando vejo você ao lado delas. Lorena, isso não é verdade. Eu escolhi estar com você. Tentei acalmá-la, mas a tensão entre nós só parecia aumentar. Escolher, sim, mas e se elas forem melhores do que eu, mais interessantes?
A dúvida a consumia e ela parecia prestes a explodir a qualquer momento. Lorena, lembra-se que você é garota de programa? Estou aguentando calado, certo? Quando eu falava isso, ela sempre saía resmungando. E em uma dessas discussões, quando as emoções estavam à flor da pele, Lorena fez uma revelação que me deixou em choque. André, eu tenho uma casa noturna que fica dentro da zona em Campinas, uma casa de prostituição. Quero que você seja o gerente, ou melhor, o dono. Saia do seu trabalho e venha trabalhar para nós. O que acha? A indignação tomou conta de mim, e as palavras não saíam. O que você está dizendo? Perguntei, tentando processar a enormidade da revelação. Você realmente acha que eu aceitaria isso? Pense bem, ela insistiu com um olhar desesperado. Com o seu jeito de lidar com pessoas, poderia fazer isso funcionar. Pense na quantidade de dinheiro que podemos ganhar. É uma oportunidade. Uma oportunidade? A incredulidade escorreu pela minha voz. Você acha que eu deixaria minha carreira para ser o gerente de uma casa de prostituição? Como isso é aceitável? Não é só isso, André, ela argumentou, aproximando-se de mim. Isso é parte da minha vida. Eu não estou pedindo para você mudar quem você é, mas para fazer parte do que eu sou. Podemos ter um futuro juntos, um futuro melhor. Eu não consigo acreditar que você está me pedindo isso. É uma escolha absurda. Eu sentia meu coração disparar. E você nunca me contou antes. Isso é algo que você deveria ter compartilhado. Eu estava com medo. Medo de que você me deixasse, ela respondeu, a voz tremendo. Mas agora preciso de você. Não posso fazer isso sozinha. Eu não sei o que pensar. Eu preciso de tempo, disse, tentando me afastar da conversa, mas a tensão era palpável. O silêncio se instalou entre nós, pesado e insuportável. Cada segundo parecia arrastar-se, e a distância emocional só crescia. As brigas se intensificaram e a tensão entre nós aumentava a cada dia. O que antes era um lar acolhedor tornou-se um campo de batalha, onde a desconfiança e o medo se tornaram nossos novos companheiros. Em uma sexta-feira, Lorena saiu de casa sem explicar para onde ia, levando consigo um maço de velas pretas e vermelhas, champanhe rose, rosas vermelhas e um coração de boi inteiro, além de uma galinha preta. Fiquei intrigado, mas não pude fazer nada a respeito. Quando Lorena voltou, seu perfume era envolvente, mas o que realmente me chamou a atenção foi o forte cheiro de incenso que a acompanhava. Uma mistura de aromas que parecia invadir o ambiente e me hipnotizar. "Oi, meu amor", disse ela, fechando a porta com um sorriso misterioso. "O que você fez lá fora?", perguntei, tentando disfarçar a curiosidade. "Esse cheiro é diferente." Apenas algumas coisas especiais para nós", ela respondeu, enquanto se movia pelo cômodo com um ar de confiança. "Coisas boas vão acontecer, meu bem." "Coisas boas?", perguntei, levantando uma sobrancelha. "Isso envolve a galinha preta, certo? O que você está planejando?" Ela deu uma risada leve, quase divertida, e disse: "Você é sempre tão curioso. É apenas um ritual para atrair sorte e prosperidade. Você deveria confiar em mim." "Confiar? Como posso confiar em algo que envolve um coração de boi e uma galinha? Isso tudo parece meio extremo." Eu disse, o nervosismo começando a tomar conta. "Olha, André", ela respondeu, aproximando-se de mim. "Eu sei que parece estranho, mas estou fazendo isso para nós. Eu quero que a gente tenha uma vida cheia de oportunidades. Acredite, será incrível." Senti um nó se formando no estômago. "E se não for? O que acontece depois?" "Sei que é difícil de entender, mas às vezes precisamos dar um salto de fé. O mundo é mais do que você imagina e eu quero te mostrar isso." Ela insistiu, seu olhar profundo e penetrante. "Você não gostaria de experimentar algo novo, de se libertar das amarras da sua vida atual?" Aquelas palavras começaram a ressoar dentro de mim. Nos dias seguintes, Lorena foi me convencendo lentamente a considerar sua proposta de trabalhar na zona. "Pense em todas as possibilidades, André. Juntos poderemos construir um futuro diferente, algo que você sempre sonhou. Vamos abrir uma nova porta na nossa vida." Ela dizia com entusiasmo. "Mas e o que eu faço com tudo que construí até agora?" Eu indaguei, ainda dividido. "E se não der certo?" "Você só vai descobrir se tentar. E além disso, estarei ao seu lado. Você não vai estar sozinho nessa. O que acha de trabalharmos juntos?"
Você pode ser meu parceiro. Ela sorriu e a ideia começou a parecer irresistível. A ideia de estar próximo a ela, apesar de tudo, me tornava cada vez mais atraente. Assim acabei aceitando. Pedi demissão do escritório e meu chefe me olhou com uma expressão de preocupação. Você tem certeza da sua escolha? Aqui você vai ter um bom futuro, ele me perguntou. Sim, eu tenho, respondi, sentindo a determinação se fortalecer dentro de mim. Vou trabalhar em um negócio próprio. Resumindo, com o passar dos meses trabalhando na zona em Campinas, no Jardim Itatinga, minha vida virou um pesadelo. O que antes parecia um futuro promissor se transformou em uma espiral de autodestruição. Ver Lorena se prostituindo diariamente me consumiu. Cada vez que a via flertar com outros homens, meu coração se partia e a dor se intensificava. Ela não apenas conversava, beijava esses caras na minha frente. Por causa disso e outras coisas que prefiro não dizer, as coisas ficou bem feia. As noites, antes vibrantes, agora eram preenchidas por excessos, onde a linha entre o prazer e a dor se tornava cada vez mais tênue. Aos poucos fui entrando no mundo das drogas e da bebida sem perceber, como se essas substâncias pudessem anestesiar a realidade que me cercava. A transformação foi drástica. Passei de um homem saudável a uma caveira feia e pesando apenas 70 quilos consumidos pelo vício. Minha vida tornou-se um turbilhão de desgraças. Lorena e eu éramos como dois titãs em batalha, vivendo em um ciclo de brigas intensas e devastadoras. O uso de drogas não só alimentava meus demônios internos, mas também acirrava a tensão entre nós. A paixão que um dia nos uniu agora era um campo de batalha, onde amor e dor coexistiam em um caos perturbador, um verdadeiro jogo de sobrevivência emocional. Eu não conseguia suportar a humilhação e a angústia acumulada me fez perceber que precisava partir. Meu fracasso emocional não poderia continuar assim. Era hora de encontrar um caminho de volta para a luz. Um belo dia larguei tudo e fui para a casa da minha mãe. Fazia meses que não a via. E quando entrei em casa, ela desabou em lágrimas. Minha mãe, que sempre me conheceu como um homem forte e bonito, agora olhava para mim e via um estranho. Eu estava magro e desleixado, com olheiras profundas que falavam da vida que eu levava. Ela fez milhões de perguntas, mas mal consegui responder, ainda atordoado pela situação. No entanto, a paz foi interrompida quando Lorena chegou em casa, com seu charme manipulador. Ela me convenceu a voltar, prometendo que as coisas seriam diferentes. Eu, com uma cegueira espiritual, acabei sendo convencido. O que se seguiu foi um ciclo vicioso. Algumas noites, eu saía da casa dela para ficar com minha mãe, que é evangélica da igreja, Deus é amor, ou para ter algum tempo para mim. Mas a cada vez que tentava me afastar, a Lorena me puxava de volta. Era como se houvesse uma corrente invisível me mantendo preso a ela. As brigas eram constantes, e a dor e a humilhação se tornaram parte da rotina. E mesmo assim eu sempre voltava, como um cachorro que se deixa levar pela ilusão do amor. Essa vida de tormento e humilhação se arrastou por 3 longos anos, até que em uma daquelas noites insuportáveis, após uma briga que resultou em muito sangue, meu e dela, perguntei angustiado, por que eu não conseguia sair da sua vida? Nesse momento, ela pegou a garrafa de cerveja e despejou no chão fazendo um círculo em volta de si própria. Os olhos de Lorena mudaram. A expressão suave que eu conhecia deu lugar a algo sombrio, e uma voz sinistra escapuliu de sua boca. Eu fiz bruxaria, André, e nunca mais você vai sair da minha vida. Está amarrado, e muito bem amarrado. As palavras ecoaram pela sala, e enquanto eu ainda tentava processar o que ela acabara de dizer, vi que seus olhos escureceram de uma maneira sinistra. Ela continuou com uma voz fria, quase zombeteira, como se estivesse saboreando cada palavra que saía de sua boca. Lembra do licor naquela noite que te ofereci? Pois é, estava cruzado com um feitiço poderoso. Um feitiço para te prender a mim, e foi por isso que eu não bebi, só você. Desde aquele dia, você não conseguiu mais se afastar, não foi?
Toda vez que tentava ir embora, algo te puxava de volta. E o coração de boi, o champanhe rose e as rosas. Você viu o que eu trouxe, não viu? Pois aquilo fazia parte do trabalho, um ritual de amarração. Eu usei seu nome, suas roupas, tudo seu para garantir que você ficasse amarrado a mim para sempre. Ela falava com uma frieza assustadora, como se contar sobre sua manipulação e traição fosse algo trivial, sem peso. Eu estava paralisado, tentando entender como tudo aquilo havia passado despercebido por tanto tempo. Ela deu um sorriso malévolo, continuando com ainda mais detalhes. E o incenso? Eu usava aquilo para te enfraquecer, para te manter vulnerável, mentalmente e fisicamente. Cada vez que você sentia aquele cheiro, era como se sua vontade fosse diminuindo, sua força fosse se esvaindo. Você sentia, não é? Sabia que algo estava errado, mas nunca conseguiu entender o que. Meu estômago revirou. Todas as vezes que eu saí da casa dela tentando romper o ciclo, havia algo que me fazia voltar. Uma espécie de força invisível que me puxava para aquele inferno disfarçado de relacionamento. Cada briga, cada humilhação que eu suportava, agora fazia sentido. Eu não estava apenas preso emocionalmente. Estava preso espiritualmente em uma armadilha criada pelas mãos de Lorena. Ela se levantou e, com um gesto teatral, disse: "Você não entende, André. Eu não poderia perder você, então fiz o que era necessário. Agora você me pertence. Sempre me pertenceu, desde o dia que aceitou aquele licor enfeitiçado." A revelação foi como um soco na alma. Não havia mais dúvidas, não havia mais ilusões. Ela tinha me aprisionado de uma maneira que eu jamais poderia imaginar, manipulando minha vida com feitiços e rituais desde o início. E eu, cego pelo que pensava ser amor, havia caído na armadilha dela, amarrado em correntes invisíveis que sufocavam minha vontade de viver. O que restava de mim agora? Eu estava diante de uma verdade que jamais poderia ignorar. Após essa briga e confissões, eu estava à beira do desespero. Cada tentativa de me afastar de Lorena parecia em vão, eu sempre voltava para ela, como se eu não tivesse mais domínio sobre mim. Um dia, cansado de tudo, fui à casa da minha mãe. Precisava de um respiro, de uma conexão com algo que me lembrasse de quem eu era antes de conhecer Lorena. Quando minha mãe me viu, lágrimas encheram seus olhos. Sem hesitar, comecei a contar tudo a ela. Cada briga, cada detalhe do que Lorena havia feito na bruxaria que me aprisionava, das humilhações. Minha mãe, uma mulher de fé inabalável, ouvia em silêncio, mas a dor em seu rosto era evidente. Quando terminei, ela me abraçou e disse: "Meu filho, eu vou chamar as irmãs do círculo de oração. Vamos orar por você, porque só Deus pode quebrar essas correntes. Tenha paciência." Aquelas palavras trouxeram uma fagulha de esperança ao meu coração. Eu sabia que precisava de ajuda, mas algo dentro de mim ainda estava preso naquela teia escura que Lorena havia tecido ao meu redor. As semanas passaram, e enquanto minha mãe e suas amigas oravam, eu continuava envolvido na escuridão. Os vizinhos sempre ouviam as brigas, os gritos que vinham de casa, o som de coisas e vidros se quebrando. Sabiam que algo muito errado estava acontecendo ali. Uma vizinha preocupada se aproximou de mim certo dia e, com o rosto pálido, contou uma história que me gelou até os ossos. "Oi, André, quero lhe contar algo. Há muitos anos, Lorena fez o mesmo com um motorista de ônibus", ela disse em voz baixa, quase como se estivesse com medo de que Lorena pudesse ouvi-la de alguma forma. As brigas eram intensas, os gritos constantes. Mas o que aconteceu com ele? Conseguiu se separar? Não, André, o homem. Ele acabou se matando, pulou do viaduto da rodovia Santos Dumont. As palavras dela ecoaram na minha mente e, pela primeira vez, senti um pavor absoluto. O destino daquele homem parecia cada vez mais próximo do meu. A vizinha falou mais. "Lorena não é uma pessoa normal, André. Ela tem algo de muito sombrio dentro dela. Já vi muita coisa, mas ela é como se não tivesse alma." Essas palavras ficaram presas na minha mente por dias. Fiquei pensando nelas obsessivamente, cada vez mais angustiado e perturbado. Um dia, acordei sentindo uma opressão insuportável no peito. Estava exausto, física e mentalmente. Passei o dia inteiro inquieto, e quando a noite chegou, algo dentro de mim finalmente quebrou.
Eram 8 horas, já alterado por tudo que tinha consumido naquele dia, incluindo uma quantidade absurda de pó branco, comecei a perder o controle. Minha mente estava tomada por uma mistura de raiva e desespero, e por mais que tentasse, não conseguia encontrar um caminho de volta. Lembro que, naquele estado caótico, peguei a Bíblia que minha mãe havia me dado. Abri ao acaso, ainda sob o efeito das drogas, e caí no Salmo 51. Enquanto lia as palavras: tem misericórdia de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade. Apaga as minhas transgressões, segundo a multidão das tuas misericórdias. Lava-me completamente da minha iniquidade e purifica-me do meu pecado. Comecei a chorar, soluçando descontroladamente, sem nem saber ao certo o porquê. Era como se algo dentro de mim estivesse se quebrando, uma dor profunda que eu vinha carregando por tanto tempo finalmente se libertando. Foi então que Lorena entrou em casa. Seu cheiro familiar de incenso preencheu o ambiente, mas dessa vez parecia sufocante. Ela começou a me insultar, jogando na minha cara o quanto tinha transado com outros homens, como eles eram melhores que eu. Cada palavra dela era um golpe, mas eu já não sentia mais dor. Estava entorpecido, fora de mim. Enquanto ela falava, fui até a cozinha e peguei uma faca. Minha mente estava em um estado de caos total e lembro perfeitamente que antes de tomar a decisão final, fui até o computador. Abri o YouTube e coloquei para tocar a música Conflitos, do rapper Dexter. O som preenchia o ar enquanto Lorena continuava, com prazer sádico, a me insultar, a me destruir. Algo dentro de mim se partiu de vez. Eu chamei Lorena com a voz calma, mas cheia de uma escuridão que ela não havia previsto. Posso te dar um abraço? Perguntei. Aquelas palavras a pegaram de surpresa. Por um breve momento, talvez, ela acreditou que ainda havia uma conexão humana entre nós. Abaixou a guarda, talvez acreditando que de alguma forma eu a perdoaria, que nossas brigas haviam chegado ao fim. Ela se aproximou. E quando seus braços me envolveram, eu tirei a faca que havia escondido no meu short e, em um movimento rápido, cravei nas costas dela. O primeiro golpe foi tão rápido que ela nem teve tempo de reagir. Mas o segundo, o terceiro... A lâmina atravessava sua carne enquanto ela gritava, o som se transformando em gritos agonizantes, semelhantes ao de um porco sendo abatido. Segundo o legista, foram 37 facadas. Seus gritos ecoavam pela casa, mas não eram apenas gritos de dor física. Quando ela estava nos últimos momentos de vida, começou a berrar algo muito mais profundo. Não, não me leve. Eu não quero ir para esse lugar. Seus olhos refletiam um terror que eu nunca tinha visto antes, como se estivesse vendo algo além da morte, algo que ia além do que qualquer ser humano poderia imaginar. Sentei e fumei um cigarro, e olhando ela ali no chão se agonizando, duraram alguns minutos. Quando morreu, eu chamei a polícia. Finalmente, a polícia chegou. Eu me entreguei sem resistência. Estava destruído por dentro, mas ao mesmo tempo havia uma sensação de fim, de que de alguma forma aquele pesadelo havia terminado. Hoje estou preso, pagando pelo que fiz. Mas, mesmo atrás das grades, o horror daquela noite e de tudo o que vivi com Lorena ainda me assombra. Saí fisicamente daquele inferno, mas sei que ainda estou preso a ele de muitas maneiras. Escolham bem com quem vocês desejam se casar. Aqui na cadeia tem muitos igual a mim. Fiquem na paz. Tchau.